eu quero contar pra vocês aqui uma história do subconsciente que eu aprendi isso com um grande mentor. Eu sempre falo com vocês dos mentores, não falo? Porque, de fato, os mentores, eles alargam a nossa mente de uma maneira incrível. E eu aprendi isso com um grande mentor. E eu quero contar pra vocês a minha experiência, das minhas experiências do subconsciente, pra você entender que se eu conseguir, você também consegue. E eu quero dizer que não é uma frase bonita, não é uma frase pra para-choque de caminhão. Se eu conseguir, você também consegue? Não. Não é uma frase de autoajuda barata? Não. Não é uma frase bonitinha? Não. É mais do que isso. Eu, Morgana, eu consegui avançar em muitos conceitos e consegui, de fato, me transformar em muitos aspectos da água para literalmente o vinho. Consegui literalmente, fazer essa transição daqui pra cá. Mas não somente como uma água botando uva dentro. Não, eu passei pelo processo, pela caminhada. E acontece o seguinte, eu, Morgana, durante um bom tempo, eu tinha uma empresa de marketing, uma agência de marketing, que eu era apaixonada. Eu trabalhava, tinha clientes, mas eu trabalhava muito e o dinheiro não vinha pra mim. Eu trabalhava muito, não era preguiça, não era enrolação, não, eu trabalhava muito. E quem já conhece um pouquinho da dinâmica de marketing sabe que é muito trabalho, né? Você opera várias redes ao mesmo tempo, você tem vários clientes com perfis diferentes, você tem trabalhos que tem que entregar diariamente, outros semanais, outros quinzenais e outros mensais. E eu trabalhava muito. Trabalhava mais ou menos entre 9 e 12, às vezes 15 horas por dia. Era muito trabalho. Porque, como eu disse na minha outra aula, na aula 29, eu, Morgana, eu peguei pra mim uma crença do meu pai que dizia, Loura, pra você ganhar dinheiro, você só tem um caminho, trabalhar duro. Porque de outra maneira, é safadeza, é picaretagem, é enganação aos outros. Então, a única maneira de ganhar dinheiro é trabalhando duro. E meu pai trabalhava muito. Ele tem muitos defeitos, mas a gente não pode dizer que ele não trabalhava. Ele trabalhava muito. Tanto é que ele aposentou numa empresa com 33 anos de trabalho, de carteira assinada. Então, ele é um exemplo pra mim de trabalho. E não tem problema ele ser meu exemplo de trabalho. Só que eu peguei um lado da crença, eu peguei uma crença sobre isso, inconscientemente, eu peguei essa crença, nem sabia que tinha ela, que eu tinha que trabalhar muito e muitas horas. Porque ele trabalhava muitas horas. Ele trabalhava 10, 12, 14, 15 horas direto. Então eu pensava, uai, se meu pai dá conta, eu também dou conta. Se ele faz isso, eu também faço isso. Eu sou filha dele, uai. E a minha mãe, embora nunca tenha trabalhado de carteira assinada fora, ela sempre trabalhou em casa, mas ela fez um belíssimo trabalho comigo e meu irmão. E a minha mãe deixava a casa impecável. Não deixava, ela ainda deixa. Mas hoje em dia ela já flexibilizou um pouco mais da limpeza. Porque antigamente era todo dia. E eu me lembro que quando eu era criança, pensa uma mulher que via com um rodo vassoura na mão. Era minha mãe. A nossa casa era uma casa bem pequenininha, 4 cômodos. 5 na verdade, né? Uma sala pequena, uma cozinha média, 2 quartos, o dela, o meu e do meu irmão juntos, que a gente dormia juntos, e o banheiro, 5 cômodos. Casinha pequenininha mesmo. Mas a casa era um brinco. E eu me lembro, quando eu era bem pequenininha, que a casa era toda de vermelhão. Não sei se você já pegou essa fase. Ou se você é a pessoa da cerâmicazinha, né? Ou se você é a pessoa do porcelanato. Mas eu peguei a fase do vermelhão, né? E tinha uns pisos, na minha casa era vermelho. Na casa da minha avó era verde. Tinha a casa de alguém, se eu não me engano, minha madrinha, se eu não me engano, era amarelo ou laranjado, não sei. Então, as casas tinham cores de piso ali, de acordo com a cera que passava, né? Então, enfim, na minha casa era vermelhão. Mas o vermelhão, gente, era um brinco, era ilustrado. Tanto é que era minha mãe limpando a casa e vinha com a enceradeira depois. Aí eu fui crescendo, meu irmão crescendo. A minha diferença pro meu irmão é só de 1 ano e 21 dias. Aí um dia era eu passando enceradeira, e no outro dia era ele. Então, a gente tinha as nossas tarefas de dentro de casa também, né? Mas o fato é que eu quero contar pra vocês aqui é o seguinte.
Eu, então, via minha mãe limpando, varrendo, limpando. Ela varria quintal, ela varria o pé das frutas. O quintal, você podia comer lá no quintal de casa, que não tinha poeira solta, lixo acumulado, não. Ela pegava, juntava, punha pra rua. Você tem que ver que brinco. Aí você pensa o seguinte, Morgana, você pegou isso da sua mãe? Você também tem essa crença, né? Da limpeza, do paninho? Eu vou dizer que não. Porque ela é demais nesse ponto. E eu era... Não é minha praia não, mãe. Minha praia era conversar. Minha praia era brincar. Minha praia era ler. Minha praia era estudar. Nunca foi a limpezinha não, sabe? Mas era dela. Só que o detalhe é, o que meu pai e minha mãe tinham em comum? Nesse caso, os dois trabalhavam muito. Os dois eram muito dedicados. E aí eu via meu pai trabalhando fora, horas e horas e horas. Ele trabalhava viajando, ficava dias e dias viajando. Minha mãe limpando a casa todo dia, dentro e fora da casa. A gente não podia nem pensar em entrar com o pé sujo, porque ela batia a vassoura no pé da gente, não podia entrar de jeito nenhum. Tomava banho lá fora, lavava o pé lá fora, pra depois tomar banho. Só que aí era assim que eu tinha a minha referência. E aí eu pensei, uai, se minha mãe tem a casa impecável, ela sempre acorda naquele horário, limpa a casa naquele horário, almoça naquele horário, eu também tenho que ter isso também. E aí o que aconteceu? Eu peguei dos dois assim, ó. Meu pensamento foi assim: eu vou ter que crescer, fazer faculdade, que ela me dizia muito sobre isso, e eu tenho que trabalhar pra ganhar dinheiro. Só que eu tenho que trabalhar muito, porque minha mãe é impecável, ela não deixa nada pra trás. Meu pai também é impecável, trabalha muito. E aí eu peguei aquilo pra mim. E aí comecei a trabalhar e muito, trabalhar muitas horas. Só que o meu perfil de comportamento é o oposto dos dois. Meu pai é paciente, minha mãe é analítica, eu sou influente. Eu sou o oposto dos dois. Então eu era conversadeira, meu negócio é conversando. O que acontece? Nessa dinâmica da agência, eu comecei então a perder foco. Começava um trem, parava. Começava outra coisa, parava. Começava outra coisa, parava. Fazia outra coisa, parava. E assim eu ia fazendo com um monte de coisa. No final do dia, era cansaço, estresse, frustração. Até que eu comecei a notar um comportamento meu, que eu trabalhava muitas horas, porque eu acreditava que eu tinha que trabalhar duro pra ganhar dinheiro. Aí vai ouvindo. Eu comecei a fazer curso, comecei a ler sobre o assunto, me envolver com o subconsciente, percebi que esse assunto é muito profundo, comecei a falar assim, nossa, esse assunto é muito bom, gostei desse tema, eu quero mais, comecei a me envolver, e comecei a rever os meus conceitos, olhar pro barril velho e trazendo novas ideias. Comecei ali, ó, botar a mão no vinho novo e a olhar pro barril velho que era eu. E aí eu comecei a rever os meus conceitos, falar, não é assim não. Daí eu comecei a entender que eu precisava me posicionar. O que eu fiz então? Contratei um mentor. E aí eu falo com você, você tem aqui, ó, uma mentora de mentalidade ajudando você toda semana. Eu estou à disposição de você, somando com você. Você pode observar aí as pessoas que você acompanha, que você vê vídeo aí, vê aula, vê live, vê maratona. Quantas delas se colocam à disposição para poder te ouvir, te responder? Quantas delas vão lá te responder no direct, mandar um vídeo para você? Quantas? Que se você mandar mensagem no WhatsApp, elas te respondem. Quantas? Eu me coloco à disposição assim para os meus alunos. Eu me coloco à disposição assim para você que tá aqui no YouTube. Para você que tá aqui agora assistindo essa aula. Eu faço isso. Experimenta comentar aí no chat se eu não te respondo. Experimenta comentar aqui embaixo quando essa aula acabar nos comentários da aula se eu não te respondo. Quem responde sou eu. Porque eu gosto disso. Isso pra mim é importante. Mas voltando ao raciocínio então pra gente fechar a história aqui, a história real do subconsciente. O meu mentor certa vez me disse, Morgana, você precisa compreender que tem que levar uma vida mais equilibrada, né? É pelo equilíbrio que a coisa funciona. Foi quando ele começou a me apresentar os assuntos das leis universais. Foi quando ele começou a me falar, você tem que ter o quê? Um entendimento maior para viver em equilíbrio e não desequilibrada. Porque a vida não tem que ser desequilibrada. Você escolhe a sua vida. E eu falei, fala mais. E ele começou a me apresentar um mundo novo. E eu comecei a me envolver com aquilo, me envolver com o assunto, mergulhar no tema e comecei a compreender coisas que eu nem imaginava compreender. E a cada dia eu fui progredindo, revendo meus conceitos, trabalhando em coisas que eu já tinha condições de trabalhar e fui avançando. E por isso que eu digo que eu sou a prova viva da transformação da água para o vinho. Tá compreendendo? E isso você precisa ter em mente. Que é um processo. Não é só botar água e jogar ovo dentro. Não, é um processo. E se você pensa, Morgana, mas eu não quero fazer curso. Você está dizendo, Morgana, eu não quero avançar.
Morgana, eu quero pegar o barril velho, botar o conhecimento novo e eu tô esperando ele azedar. Essa é uma questão de tempo. Porque chega uma hora, gente, que você tem tanta coisa, tanta informação, mas tanta informação que você trava. Você não vai mais. Você não passa daquele degrau mais, porque você não consegue absorver a informação. Você pode dizer, Morgana, mas eu consigo. Não tem problema. Quem me diz isso é o seu ego. Mas a questão é que a gente precisa compreender que nós temos condição de ir adiante, compreendendo como nós somos, o que nós almejamos e qual é a trilha que você vai seguir. Por isso eu compartilhei nesses slides com você aqui a dinâmica de você, de fato, trabalhar em você o conhecimento do vinho, né? E trabalhar em você o conceito aí da água, sabendo um ponto e sabendo outro ponto, para fazer essa transição de mudança, para reprogramar de fato o subconsciente. Esse assunto é muito poderoso. É muito poderoso. E eu convido você a, de fato, se envolver. Se agora você está aí falando, Morgana, me identifiquei. Que ótimo, porque é pra isso mesmo. Mas se você falou assim, Morgana, nunca passei por isso, de pensar, não, nunca passei. Comece a pegar o seu caderno e anote aí as ideias. Aquilo que você ouviu do seu pai, aquilo que você ouviu de sua mãe, aquilo que você repete sem nem perceber. Anota aí pra você começar a observar. Você vai ficar de queixo com a quantidade de coisas que saem pra você. Porque quando eu paro pra observar certas coisas, ouvir certas conversas, eu falo, peguei mais uma crença aqui, ó. Eu também tenho isso comigo também, tá entendendo? E assim nós vamos tomando consciência, reconhecendo, desconstruindo e construindo. Maravilhoso isso, não é, gente? Maravilhoso isso. Eu, Morgana, pelo menos considero isso avançado. Avançadíssimo. Agora, eu preciso dar uma pausa e dizer pra você que tá aqui agora comigo o seguinte. Acompanhe comigo. Você que está aqui agora já entendendo esse assunto e falando, Morgana, tô de queixo. Morgana, esse assunto é avançado. Morgana, esse tema ele é profundo. Morgana, eu quero mais. Eu já entendi muita coisa, mas eu quero mais. Me dá mais, Morgana. É o seguinte, eu tenho um curso aqui, ó, o nosso curso do subconsciente. É um curso completo sobre esse assunto. Aqui nas aulas gratuitas eu falo só um pouquinho, mas no treinamento fechado eu entrego tudo, eu entrego o ouro todo. Então eu tenho um curso completo desse assunto, que é o subconsciente. Esse curso, ele é organizado numa plataforma, ele tem um método, né? Ele segue o método chave mestra. E aí você pergunta o seguinte, Morgana, mas como é que eu posso comprar o curso? Aqui embaixo dessa aula ou no chat tem o link de compra do curso. Simples e fácil. Nesse link aqui você vai ter mais informações e você falando, entendi tudo, quero mesmo, você clica, compra e você paga à vista ou paga parcelado em até 12 vezes. Então aqui embaixo tem um link onde você pode avançar ainda mais nesse conhecimento, treinando a sua mente para avançar. Eu espero que você tenha gostado desse trechinho que eu acabei de compartilhar com vocês sobre esses assuntos ligados à mente. Quero te fazer 2 convites. O primeiro é você se inscrever no canal, ativar as notificações para que o YouTube te avise toda vez que tiver um vídeo novo aqui ou uma nova aula para acontecer. E o segundo convite é te convidar para você marcar na sua agenda um compromisso comigo todas as quartas-feiras, aonde eu e você e eu, às 19h20 da noite, vamos ter uma aula sobre os temas ligados à mente. Eu espero por você num próximo episódio ou numa próxima aula. Até lá!